Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E já peço seu like para ajudar na divulgação do canal aí, tá bom, pessoal? Então, se esse conteúdo está fazendo efeito na sua vida, está ajudando vocês, se vocês curtem, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, todos os seus grupos, para que eles também possam aproveitar um pouquinho das nossas aulas, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por estarem aqui. Já deixe seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal para você não perder nenhuma atualização, tá bom? Então, hoje estou trazendo para vocês aí mais um conteúdo de altíssima qualidade, mais um conteúdo de atualização e a gente já vem conversando há algum tempo, né, sobre os nossos investimentos, sobre educação financeira e hoje vou passar para vocês um dos princípios mais importantes para que vocês possam estar iniciando nessa jornada de investimento com sabedoria, com cuidado, com sapiência, né, pessoal? Então, hoje a gente vai falar aí sobre a diferença do que é ativo e do que é passivo. É um dado muito importante, vocês vão entender o que vocês precisam saber sobre esses dados, né, de ativos e passivos. É de fundamental importância que quem queira investir ou iniciar uma saúde financeira melhor entenda a diferença sobre ativos e passivos, né? Porque através dessa sabedoria, desse tópico, é que vocês vão conseguir melhorar e entender de fato todos os outros conteúdos que a gente está passando aqui, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje aí. Então, ativos e passivos, o que você precisa saber. Então, eu vou estar passando para vocês aqui, né, o básico ali que vocês precisam saber da diferença desses dois itens, né, sobre investimento e saúde financeira, tá bom, pessoal? Então, o que são ativos e passivos? Ativos e passivos são dois conceitos fundamentais na contabilidade e finanças pessoais. Eles representam, respectivamente, o que você possui e o que você deve. Então, pessoal, ativos e passivos é basicamente, né, eu vou passar os slides mais para frente aqui, mas só para ambientar vocês. Tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você deve faz parte das finanças da sua vida, né? Então tem muita gente que pratica a educação financeira e também não pratica, mas acaba incidindo nessas questões de ativos e passivos. Tem gente que está ali no meio participando ativamente sem saber, utiliza, usufrui de técnicas sem às vezes estar sabendo. E o que é pior, vai utilizar desse meio, né, esse meio de estudos sobre economia e finanças, sem saber que está utilizando e acaba utilizando de forma errada. Tá bom, pessoal? Então, vamos desmembrar essa parte aí dos ativos e passivos, tá bom? Então, ativos. A definição básica, né? Tudo que coloca dinheiro no seu bolso ou tem valor e pode gerar retorno no futuro. Então, vou passar alguns exemplos aqui mais para frente, mas basicamente é isso. Tudo que coloca dinheiro no seu bolso, tudo que gera, agrega valor, tudo que traz para dentro da sua vida financeira, tudo que está agregando valor na sua vida financeira, é chamado de ativo, tá? Lembrando para vocês que esse termo ativo e passivo, ele é bastante utilizado em contabilidade. Então, quem aqui já tem um contato com contadores, quem aqui já tem empresa ou já faz algum tipo de declaração mais elaborada, que tem um pouco mais de bens, recebe um pouco mais de valores, né? Gerenciam ou administram alguma empresa por terceiros, enfim. Então, esses são tópicos um pouco mais técnicos, por isso a importância deles na vida de quem pretende iniciar, né, uma educação financeira, aí, um projeto de investimento, enfim. Então, é bastante importante. Então, exemplos de né, alguns ativos aí. Dinheiro em conta bancária, imóveis alugados, que gerem renda, vocês vão entender mais para frente que gerem renda, porque só uma pincelada antes da gente chegar lá. O imóvel ele pode estar alugado, mas ele pode não estar gerando renda,
tá? Então, em algum momento ele vai ser enquadrado em ativo, mas por enquanto ele não estiver gerando essa renda, ele não vai ser enquadrado como ativo, e sim como um passivo. Aí a gente tem questões aqui um pouco mais técnicas, vou aprofundar mais para frente, mas a gente tem passivo momentâneo, né, passivo a prazo, enfim, a gente tem umas descrições um pouco mais técnicas que não é o caso hoje aqui. Mas, basicamente, você compra um imóvel financiado e você decide alugar ele. Se o aluguel não está cobrindo as dívidas dele, ou seja, o aluguel está menor do que a parcela que você está pagando, aquele bem ele não vai ser enquadrado em ativo, pelo menos não nesse momento. Em algum momento ele vai chegar na categoria de ativo, tá bom? Ações e investimentos, é o que a gente tem falado aqui. Então, ações e investimentos, eles vão te trazer renda, né? Vão gerar ali mensalmente, trimestralmente, dependendo das ações que a gente já conversou. E os investimentos, a gente já conversou, né? Os fundos, por exemplo, fundo imobiliário, que vai te dar aí 0,8%, 1%, então está agregando valor no seu capital, então ele se torna um ativo. Lembrando que ele foi passivo em algum momento, quando você comprou, e aí você estava acumulando capital ainda, então ele foi passivo em algum momento. Então, esse jogo de cintura que a gente tem que ter para quando for avaliar uma estrutura de finanças aí de uma família, ou de uma pessoa, ou de uma empresa, por exemplo. Um negócio lucrativo, aqui não tem mistério, um negócio lucrativo é uma empresa, ou uma mini empresa, uma microempresa, ou você faz produtos em casa para venda, enfim, de maneira que aquele produto, a venda daquele produto te traga um benefício financeiro. Então, se está agregando valor, vai ser enquadrado em ativo também. Propriedades que se valorizam com o tempo. Aí aqui é bem particular, bem pessoal, vai depender da propriedade, porque a gente está falando de imóveis, né? Então a gente tem imóveis também no tópico acima ali. Então, propriedades, né? Você comprou um prédio e esse prédio, quando você comprou, passou-se alguns anos e ele valorizou. Veículos, né? A gente tem exemplo aí de veículos, vocês vão ver mais para frente, que veículo ele não se enquadra na categoria de ativo, mas a partir do momento que você comprou ele num valor e conseguiu vender num valor mais alto, a gente tem um misto aqui de negócio lucrativo, né? Então você compra mais barato e vende mais caro. Então é uma propriedade que se valorizou, então ela vai se enquadrar como um ativo, pelo menos momentâneo, né? Tem outras, como eu falei, outras nomenclaturas enquadradas dentro de ativos e passivos, tá bom? Então, um resumo bem simples do que é ativo, pessoal. Ativo é tudo aquilo que aumenta o seu patrimônio. Então, se ele agregou de alguma forma valor, né, para a sua conta bancária, vamos dizer assim, ele é enquadrado em ativo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos continuar. Passivos, né? O que são passivos? A definição: tudo que tira dinheiro do seu bolso ou representa uma obrigação financeira. Então, tem um termo a mais aqui do que ativo, né? Mas basicamente, né, é o contrário do ativo. Então, ativo é tudo aquilo que agrega valor, tudo aquilo que traz rendimentos ou que traz valorização de bens na sua carteira de investimentos ou na sua vida financeira, é ativo. E aquilo que tira ou te obriga a tirar mais para frente parte das suas finanças é chamado de passivo, tá bom, pessoal? Então, exemplo de passivos: dívida de cartão de crédito, empréstimos bancários, financiamento de carro ou imóvel, e aí eu falei para vocês, né, um pouco antes aqui, enquanto ainda está pagando, tá? Então, financiamento de carro ou imóvel enquanto está pagando, ele está tirando o dinheiro da sua conta bancária, então ele não é um ativo, então ele se enquadra em passivo. Contas a pagar. Então, contas a pagar, né, em tese aí todo mundo tem uma conta, ou água, ou luz, condomínio, aluguel, etc. Tudo aquilo que tiver incluído dentro de pagamentos, né, gerou um boleto para você, vai ser enquadrado como passivo, tá bom? E aí a gente pode enquadrar em obrigações financeiras, aí tem outras definições, mas basicamente é isso mesmo. Então, um resumo simples, né? Passivo é tudo aquilo
que reduz o seu patrimônio ou gera custo. Então, eu falei para vocês dos boletos lá. Ele pode não significar ou não ser significativamente uma redução no seu patrimônio, mas em algum momento ele gerou um custo. Então, ele diminuiu a quantidade de ativos que você tinha momentaneamente na sua conta, ou em bens, enfim, ou em direitos. Então, lógico que em um determinado momento, o ideal para se ter uma saúde financeira equilibrada é que você tenha mais ativos que passivos. Mas é uma grande luta, né? A gente sabe que para o brasileiro médio aí é bem difícil a gente atingir essa equidade, né? De você ter uma saúde financeira ao ponto de você ter mais entradas líquidas do que saídas da sua conta bancária. É uma realidade bem distante da maioria dos brasileiros, né, pessoal? Então, continuando aqui. A diferença entre ativo e passivo. Então, aqui tem uma tabelinha bem básica, bem simples, tá? Característica, né, que são os impactos financeiros, valor patrimonial, o exemplo comum de todos. Então, vamos lá. A característica do ativo no impacto financeiro: coloca dinheiro no seu bolso, como já expliquei. E o passivo, ele tira dinheiro do seu bolso. Valor patrimonial, que representa de patrimônio. O ativo aumenta o seu patrimônio e o passivo diminui o seu patrimônio, tá bom? Então, exemplo comum, já tinha dado outros exemplos. Ações e imóveis alugados são exemplos de ativo. Qual a particularidade dos imóveis aqui que eu expliquei para vocês? Vocês lembram? Então, a particularidade é, se o imóvel está financiado e o valor do financiamento é maior, aquilo ainda não é um ativo, ele é apenas um passivo momentâneo, tá bom? Então, exemplo comum de passivo: dívidas e financiamentos. Então, é bem tranquilo de entender dívidas e financiamentos, tá? Então, exemplo prático disso tudo que a gente conversou até agora. Imagina que você comprou um apartamento. Se você mora nele e paga condomínio, IPTU, e não tem renda com ele, ele é um passivo. Se você aluga o imóvel e ele gera uma renda maior que os custos, ele é um ativo. Então, eu falei para vocês, se o imóvel alugado, ele não gera uma renda, entenda aqui, ó, ele não gera uma renda maior do que você gasta com a despesa dele. Então, ele ainda é um passivo. É um passivo momentâneo, mas ele é um passivo, tá? Então, se o imóvel que você aluga, ele gera uma renda maior que os custos que ele tem, aí sim ele é um ativo para você, tá bom? Então, questões de valores, a gente pode trabalhar depois, mas vocês têm que entender basicamente isso. Se gera um valor para você, ativo. Se não gera valor para você, passivo. Tá bom, pessoal? Então, essa foi aí a nossa breve aula aí de ativos e passivos, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Eu agradeço demais a atenção de vocês aí. Espero que a caminhada de vocês nessa jornada de investimentos e educação financeira esteja grandiosamente bem, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês. Se precisarem da minha ajuda, podem fazer contato. O e-mail está aqui na descrição, tá bom? Então, desde já agradeço. Curtam o canal, pessoal. Compartilhe esse link aí. Salva aqui, ó, se inscreva, tá? Ativa o sininho para você poder receber as atualizações em primeira mão e continuar a melhoria da sua jornada financeira, tá bom, pessoal? Então, o JG Finpro aqui agradece a sua atenção. Fiquem com Deus. Até a próxima aula e lembre-se, cuidem do seu dinheiro, tá bom, pessoal? Um abraço.